vamos falar sobre Gênesis 8 a 11, 8, 9, 10 e 11. No capítulo 8 diz que Deus lembrou-se de Noé. Será que Deus esquece alguma coisa? Deus Todo-Poderoso nunca esquece de nada. Mas essa palavra lembrou é maravilhoso, tocante, porque mostra que Deus tem momentos certos para cada coisa. E quando fala que ele lembrou-se, significa agora é hora de Noé sair da arca. E depois do dilúvio, depois que Noé saiu da arca, vale lembrar que Noé e toda aquela multidão de animais e toda a sua família, acho que estavam com muita vontade de sair daquela arca logo, e a terra estava seca, e ele não saiu enquanto Deus não deu ordem para ele sair. Ele era um homem que andava com Deus e fazia o que Deus queria sem vacilar, e ficou dentro da arca muitos dias até Deus falar que podia sair. Isso é um homem obediente. E a primeira coisa que ele fez foi oferecer um sacrifício que Deus nem tinha pedido. Deus não mandou ele dar um sacrifício. Ele fez de gratidão por ter sido salvo. E Deus sentiu aquele cheiro suave de uma pessoa que fez uma coisa espontânea, não por ordem, não por mandamento, por espontaneidade. E Deus falou assim, não vou mais destruir o homem, eu sei que vai continuar sendo mal, como foi antes do dilúvio, vai continuar sendo depois. E Deus falou assim, mas eu preciso lembrar disso. Então ele fez o arco-íris e falou, toda vez que eu ver o arco-íris, eu vou lembrar da aliança que eu fiz com Noé e todo ser que tem fôlego de vida. Lembra que nós falamos na última aula? O pecado do homem afetou todo ser que respira. E a bênção do homem vai salvar todo homem, todo ser que respira. Isso é muito profundo. Uma coisa importante também de você notar é que depois do dilúvio, a idade dos homens diminuiu rapidamente. Os filhos de Noé, com exceção de Sem, viveu em torno de 400 anos, rapidamente chegando no pai de Abrão, ele viveu 205 anos, então foi rapidamente decaindo, como Deus disse em Gênesis 6, que o espírito dele não ia ficar para sempre no homem, que o homem é carne, é terra, e não dá certo, então ele ia encurtar a vida do homem para que não fosse assim. Mas todo ser vivo morreu no dilúvio, depois Deus fez uma aliança com o arco-íris para ele lembrar, Deus não esquece, mas ele fez isso como um sinal para que ficasse sempre firme. Ele ia ficar com muita raiva de pecados que os homens estão fazendo até hoje, mas quando vem chuva e vem tempestade, aí vem o arco-íris, ele lembra, não, mas eu fiz uma aliança, apesar da maldade do homem, eu não vou destruir mais o homem. A pomba que Noé soltou da arca, soltou da janela, depois voltava porque não tinha lugar para pousar, e depois trouxe um raminho de oliveira, e depois saiu e não voltou mais. É uma figura do Espírito Santo que desceu sobre Jesus em forma de pomba e permaneceu. Então Deus quer que o Espírito dele fique na terra, mas tem que achar terra firme, não pode ser água e confusão e coisa, tem que ser uma coisa firme. E Jesus era esse homem, o único homem que o Espírito desceu e permaneceu. Uma coisa que traz muitas dúvidas às pessoas, não era um homem tão justo, tão certo, e aí ele ficou embriagado e ficou sem roupa, e aí o filho dele foi, zombou dele, foi falar com os outros irmãos. Uma coisa que alguns comentaristas dizem, até ajuda talvez a entender, que antes do dilúvio a fermentação não era igual, e talvez Noé nem soubesse que iria ficar embriagado. E aí veio novamente a questão da bênção e da maldição. Veja como que é tema importante. Cão, que foi esse filho que zombou do pai, que não honrou o pai, foi amaldiçoado. E os outros dois irmãos foram abençoados. Então isso é muito importante entender. E finalizando nossa meditação nesse dia, nós temos o capítulo 11, a Torre de Babel, e o próprio Deus falando que se o homem estiver unido, não há limite do que ele pode fazer. Então você percebe que toda vez que chega um ponto crítico, Deus desce e dá uma freada na coisa. Ele confundiu as línguas, ficaram divididos, espalhados, não conseguiram ficar unidos,
e a Torre de Babel parou e não foi em frente. Hoje, com a tecnologia, a globalização, a maldição de Babel está sendo revertida e Deus está permitindo. O que você acha que isso quer dizer? Quer dizer que Deus vai mandar o filho dele de volta brevemente, porque o homem está conseguindo ficar unido, interpretar todas as línguas, entender rapidamente, ficar unido. E Deus disse, não há limite para o que ele pode fazer. E o homem quer ser como Deus e quer uma torre que sobe aos céus. E Deus vai derrubar isso. E aí é uma coisa muito séria para nós entender.